homens tendem a morrer mais cedo do que as mulheres e a probabilidade de ir ao médico com regularidade é muito baixa. Foi por isso que o Novembro Azul surgiu para conscientizar o público masculino da necessidade de prevenção, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. E o Estúdio 4 desta semana vai falar sobre a saúde do homem. Com a gente no programa estão o médico urologista Leandro Cruel Nascimento, o oncologista Rodrigo Villarroel e a enfermeira gerontóloga e professora do mestrado de envelhecimento humano aqui da Universidade de Passo Fundo, Marilene Rodrigues Portela. Sejam todos bem-vindos ao programa. Em outubro, a gente fez um programa voltado ao Outubro Rosa e nós não poderíamos deixar de falar da saúde do homem. Eu começo com o doutor Leandro para saber o seguinte: é verdade que o homem não gosta de ir ao médico, doutor? Eu concordo contigo, isso é verídico, né? E mais focado na próstata especificamente, aí sim que ele tem um preconceito em não ir mesmo, né? Obviamente, na minha especialidade, eu me deparo mais com os homens quando eles estão muito sintomáticos, né? Seja com cálculo urinário, que está com dor intensa, ou realmente com alterações relacionadas à próstata, né? De jato urinário, acordando à noite. Esse é o momento que ele procura. Aquele paciente assim assintomático que vem para fazer uma revisão não é a rotina, né? Embora é perceptível que após o início das campanhas Novembro Azul, que já vem há anos, né, no mundo, né, já tem aí quase 15 anos no mundo, vários países aderem, né, o Brasil também já há alguma série de anos já temos, isso já vem mudando esse paradigma, né? Já é mais comum pacientes aparecerem sem sintomas nenhum, ou o que é mais comum ainda é a esposa trazer, né? Geralmente a mulher já tem essa rotina mais de ir ao médico desde a adolescência, no ginecologista, já tem essa rotina da prevenção, ou enfim, né? Dos cuidados com a saúde, então ela já está levando o marido. É comum que a mulher que marque a consulta e praticamente leve o marido de mão, né? Isso é uma situação frequente. Agora, o senhor disse que assim que eles ficam bons, não tem mais nada, eles costumam não fazer a revisão, quer dizer, uma segunda vez por conta própria, daí fica mais difícil retornar. Mas eu vou te dizer que depois que eles vão a primeira vez, tu faz uma elucidação da situação, né, da importância disso, e ele já está ali, ele já, tipo assim, já quebrou o gelo daquele primeiro contato, aí sim é mais frequente a periodicidade dos homens, né? Eu diria que o mais difícil é o primeiro contato, né? Com o urologista, pelo menos, o mais difícil é a primeira vez que ele vai. Depois, né, ele vê que é importante, que também não é nenhum bicho de sete cabeças, não é tão ruim assim, e aí ele segue uma periodicidade, né? O médico urologista, ele está vinculado à saúde do homem. Por que isso? Mas o médico também atende mulheres. O urologista, ele é um médico de todo o trato geniturinário, né? Rins, bexiga, sendo tanto de homem quanto de mulher, né? Cálculos renais ocorrem em homem e mulher, né? Tumores de rim e bexiga ocorrem também nos dois, né? Agora, genitália, sim, é exclusivamente do homem, né? Então, o urologista, ele faz todo o trato geniturinário, mais a genitália masculina. Então, por isso que você tem muito essa associação que o urologista é o médico do homem, mas não só do homem, né? Também trata todos esses distúrbios de bexiga de mulher, prolapso de bexiga caída, incontinência urinária feminina, né? Mas no homem que se criou essa imagem do urologista, né? Porque tem situações em que puramente é o urologista mesmo, né? Sobre sexualidade masculina, disfunção erétil, que é uma queixa muito frequente, é o urologista quem trata, e talvez a pauta principal do assunto aqui, a próstata, né? Também é o urologista que tem o primeiro contato, geralmente, com o paciente em relação a informações da próstata e sobre a investigação, né, de alguma eventual doença na próstata, né? Doutor Villarroel, o senhor concorda também que houve uma mudança de mentalidade aí em relação ao homem ir ao médico? Com certeza. E quando a gente fala em rastreamento de câncer, e a campanha fala nisso, o ponto principal é exatamente se fazer exames independentemente dos sintomas. Então, a pessoa dizer eu não sinto nada deixa de ser justificativa. Eu costumo dizer para as pessoas assim que quando a gente fala em rastreamento, o que conta é a carteira de identidade, olhar a data de nascimento.
Atingiu uma idade que a gente recomenda, a pessoa deve fazer o exame independente de ter qualquer queixa associada a isso. E qual é a idade, só para a gente complementar? Em câncer de próstata, que é o tema desse mês, que a gente quer chamar atenção, a gente recomenda de maneira geral a partir dos 50 anos de idade. E se a pessoa tem algum histórico na família, pai teve câncer de próstata, irmão teve câncer de próstata, a gente puxa isso um pouquinho antes, provavelmente a partir dos 45 anos de idade, começar a fazer esses exames. O rastreamento é uma identificação precoce? Sim. Se comparado à mamografia, por exemplo, o que a gente pode... A gente parte do princípio que todo câncer é potencialmente curável se for diagnosticado precocemente, a tempo, né? Essa chance de cura, ela tem uma relação muito clara com a fase em que você está fazendo o diagnóstico. Quanto mais tardio o diagnóstico, menos chance você tem de ter sucesso no tratamento. E o contrário é verdadeiro. Então, é muito mais provável a gente diagnosticar um câncer numa fase inicial, quando ele ainda não está causando sintomas. Os sintomas dos cânceres, em geral, eles mimetizam muitas outras doenças benignas. Então, por exemplo, o paciente com câncer de próstata, ele pode ter dificuldade para urinar, mas a maior causa de dificuldade para urinar não é o câncer de próstata, é um aumento benigno que a próstata desenvolve relacionado com a idade. Então, a gente não pode esperar sintomas. E não esperando sintomas, o diagnóstico precoce ele depende desse rastreamento vinculado à idade para a gente poder ter uma chance muito maior de sucesso, de curabilidade no tratamento. Agora, o senhor acredita, voltando à minha pergunta inicial, que há uma mudança de comportamento dos homens em relação a buscar, prevenir ou fazer consultas periódicas? Eu concordo que essa campanha que tem sido feita anualmente, ela é muito valiosa nesse contexto. Porque, de fato, você vai insistindo nesse tema ano após ano e você percebe que, gradualmente, essa informação começa a ser absorvida pela população masculina e entender a importância de se fazer rastreamento de câncer e em pensar em diagnóstico precoce. E, embora a gente ainda veja muito esse cenário que o Leandro colocou aqui, de que às vezes os homens vêm trazidos pelas esposas e não por conta própria, porque elas também ouvem falar no Novembro Azul, e assim como elas se cuidam no Outubro Rosa, elas querem que o marido faça a mesma coisa, a gente ainda vê isso acontecer, mas de fato a gente vê gradualmente os homens se conscientizando e já vem buscando essa informação e essa orientação por conta própria também. Bom, eu falei no começo do programa que os homens morrem mais cedo do que as mulheres, isso com base em pesquisas internacionais. Isso é fato também no Brasil, né, doutor? A expectativa de vida ela é um pouco abaixo na população masculina do que na feminina, né? Mas o câncer de próstata, especificamente em termos de incidência no Brasil, está muito parecido com o câncer de mama. A gente está falando mais ou menos em 60 mil casos, um pouquinho mais do que isso por ano no Brasil. E na nossa região a gente vê isso na prática. Eu vou dar um exemplo ali no serviço do Hospital São Vicente, nós temos uma média de 5 casos novos de câncer de próstata a cada semana. Claro, a gente tem que levar em conta que a gente não lida só com... É elevado esse número. Exato, só tem que levar em conta que a gente não lida só com Passo Fundo, né? Aqui a gente está tratando pacientes que chegam a vir de quase 200 municípios diferentes. É uma macro-região que é abrangida no tratamento aqui. Mas é uma doença do dia a dia do oncologista, do urologista, certamente. É muito comum. Bom, professora Marilene, você trabalha com pesquisa e pesquisa a saúde de pessoas de mais idade, homens e mulheres. O que a gente pode falar em termos de resultado dessa pesquisa? Bom, de um modo geral, as pesquisas que a gente tem executado no programa do mestrado em envelhecimento humano, ela não difere de outros contextos brasileiros enquanto a resultado e até mesmo de alguns resultados da comunidade internacional. O que você comentava antes, né, que os homens têm uma expectativa de vida menor. Um dado muito interessante que mostrou no IBGE, no censo de 2010, é que no Brasil nascem mais homens, mas quando chega na idade mais avançada, eles estão em menor número. As mulheres são mais longevas. Nós perdemos muitos homens na faixa dos 40 anos, na faixa dos 20 até os 40, 50 anos, por causas externas, por violência. Não está só relacionada à questão da saúde. Não está só relacionada à questão da saúde. Mas quando avança na idade, nós temos que ver dois grupos, né, em relação ao que a gente chama. Porque pela legislação brasileira hoje, quem atinge 60 anos é considerado idoso. E para termos de estudo também é idoso. Só que nós temos os idosos mais jovens, que são nessa faixa dos 60 até os 70,
E intermediário, daí tem os 70. E nós temos uma faixa que mais cresce entre os idosos hoje, que são os longevos, que são aqueles que têm 80 anos e mais. Em relação a esse comportamento que a gente estava observando, os idosos mais jovens, eles seguem mais no modelo do adulto. Eles são um pouco mais distanciados de buscar a consulta, mas muda muito entre os longevos. Então, entre os idosos mais idosos, que são aqueles mais velhos... Se cuidam mais, então. Os acima de 80 anos, eles procuram se cuidar mais. Até porque eles já têm mais problemas de saúde. Então, a partir dos 70 anos, os problemas que não foram detectados precocemente ou que não houveram um acompanhamento, eles se exacerbam, eles aumentam. Então, eles acabam procurando... E entre esses mais velhos, nós também temos que levar em consideração duas categorias, que são aqueles que são independentes, que daí eles buscam para ter um envelhecer mais saudável, para chegar nessa velhice, porque em condições melhores. Então, eles buscam... Eles querem qualidade de vida. Eles querem tratar os problemas que já apareceram, né? Porque a curva, ela aproxima para uma finitude e a pessoa quer uma condição melhor. E nós temos aqueles dependentes, que esse sim, muitas vezes ele não procura o serviço porque ele não tem quem leve. A família às vezes indisponibiliza de um cuidador que possa. E temos entre os dependentes também aquela família ou aqueles que se preocupam e daí sim, são aqueles insistentes que buscam os serviços, né? Que interessante essa análise. Agora, nos consultórios, vocês percebem no consultório que a procura é de pessoas mais maduras? O jovem costuma também procurar um médico para prevenção, doutor Leandro? Olha, diferentemente do ginecologista, onde a adolescente já procura, né, espontaneamente para fazer o exame do Papa Nicolau, já tem essa cultura, né? O adolescente, o masculino adolescente, não. Ele, na verdade, ele procura quando ele tem algum problema, relacionado basicamente a doenças sexualmente transmissíveis, né? Não vai para fazer uma rotina, por exemplo, né? A faixa etária que mais acomete, que mais há procura espontânea, seria essa aí, a partir dos 50 anos. Dos 50 anos. Isso, é. Mas é recomendável que homens mais jovens procurem fazer exames de rotina? Na verdade, não existe a mesma recomendação que temos com a mulher, já que o câncer de colo de útero é uma doença frequente. Não temos, por exemplo, uma doença assim, com uma frequência aumentada em genitália masculina, por exemplo. O câncer de pênis é extremamente raro, não é uma doença que vale a pena a gente fazer campanhas, por exemplo, de screening, né? Mas o tumor de testículo, esse até vale a pena comentar. Embora não exista campanhas, já que é um tumor com uma incidência muito abaixo do tumor de próstata, por exemplo, mas a faixa etária que ele acomete é justamente essa. É o adolescente entre os 15 até os 40 anos. É essa a idade que aparece o tumor de testículo, né? Então, só que, claro, não existe na mídia um mês destinado ao tumor de testículo. Claro. Mas é importante, até aproveitando a oportunidade aqui, que assim como nas mamas a mulher faz o autoexame, no tumor de testículo é a mesma recomendação. É recomendável que todo adolescente, a partir dessa faixa etária, ele faça uma palpação no banho, né? Pelo menos uma vez ao mês. Primeiro até para ele reconhecer o testículo, né? Saber que tem testículo, tem epidídimo, que é uma outra estrutura que ele vai palpar ali, mas que a partir daquele momento, qualquer situação diferente disso, uma palpação de um nódulo ou algum endurecimento, esse sim merece a investigação, né? E aí a procura, né? Então, assim, para quem tem acesso digamos assim, para aquela população que realmente tem alguma informação a mais, alguns procuram espontaneamente. E eu acho isso ótimo, né? Porque a investigação mesmo do tumor de testículo a gente faz com um exame físico, né? Não onera, não há nenhum procedimento invasivo, né? No máximo uma ecografia, são tudo exames simples, né? Então, relacionados ao tumor de testículo, já aproveitando, né? Sim. Qual é a incidência desse tipo de tumor no homem? Ela é baixa? Entre os tumores urológicos, aí ele fica em torno aí de uns 5%, bem abaixo dos outros. Mas né? se não observado em tempo e não tratado, ele pode trazer problemas sérios. Obviamente, como todo tumor, ele pode trazer consequências, né? Por sorte, nós temos que esse tumor de testículo ele não é tão agressivo quanto outros tumores do organismo, né?
Então, nós conseguimos proporcionar a cura, mas, como o Dr. Rodrigo já comentou, quanto mais precoce, mais fácil são os tratamentos e mais fácil nós proporcionarmos a cura para esse doente. Eu só acrescentaria um ponto nessa questão do câncer de testículo, porque realmente a gente não tem essas campanhas, porque é um tumor muito menos frequente, mas a faixa etária é essa, até 20, 40 anos. Todas aquelas pessoas, os homens que têm um histórico de criptorquidia, o que é isso? Que o testículo na infância não desceu até a bolsa escrotal, teve que muitas vezes fazer uma cirurgia para colocar o testículo no lugar certo, esses pacientes têm um risco muito mais alto de desenvolver câncer de testículo. Então, quem tem esse histórico pessoal tem que prestar mais atenção e vale muito essa recomendação de se examinar os testículos procurando essa possibilidade. Bom, a gente vai fazer um intervalinho e volta em seguida. O Estúdio 4 está de volta, hoje falando sobre a saúde do homem. Obviamente, doutor Leandro, que o Novembro Azul ele dá o foco para o câncer de próstata. Mas a gente tem outras doenças, e você inicialmente ali falou algumas, que o homem deve dar atenção. Eu gostaria que relacionasse elas. Bom, na verdade, essas outras doenças que acabam geralmente levando ele até o consultório, né? Um fator de confusão seria relacionado à próstata, os sintomas de próstata, né? O que é o sintoma do câncer, o que é, eu estou urinando mal, então é câncer. Isso a população em geral, assim, não tem essa percepção do que é o que. Realmente é difícil para que se compreenda isso, mas, então, deixa eu te explicar o seguinte. O crescimento benigno da próstata, a hiperplasia, que é o crescimento benigno da próstata, ela chega a cometer até 60% dos homens. Então, veja bem que é mais comum ter o problema do que não ter, né? Não é uma situação que deveria ocorrer, é uma doença, é um distúrbio, né? Mas ele é muito frequente. E o crescimento da próstata, visto que a próstata ela fica na saída da bexiga, a urina passa dentro da próstata para sair, né, pela uretra, com o crescimento dela, tende a ir obstruindo esse canal. Então é o principal sintoma? É o principal sintoma urinar. que a próstata pode dar para alguém, digamos, né? São sintomas relacionados à hiperplasia, que é o crescimento. Isso aí vai ocasionar, por exemplo, uma alteração do jato, o jato fica mais fraco, né? O fato de acordar à noite várias vezes, aquela sensação que não esvazia a bexiga, que urina, parece que ainda tem um pouco, daqui a pouco tem que ir de novo, né? Correrias para ir no banheiro, urgência miccional, são tudo relacionados à hiperplasia. Bom, o paciente, quem tem hiperplasia, por exemplo, né, a chance de ter câncer é a mesma de quem não tem. Né? Então aí já começa algum fator de confusão, tipo assim, eu falo, não, mas né, sempre tem algum conhecido que tem um sintoma, aí eu falo, não, mas eu não sinto nada, aí acha que está bem, que quem está mal é o vizinho ali que tem o sintoma, que urina mal. A chance é a mesma. Aquele homem que urina perfeitamente bem, né, que urina com jato forte, aquele homem que urina aos gotejos tem a mesma chance de ter câncer, né? E os sintomas do câncer, especificamente do câncer, eles são muito tardios, né? O câncer de próstata, ele até pode causar esses sintomas de obstrução, de sangue na urina. Os sintomas são muito similares, né? Mas é muito mais frequente ter um sintoma relacionado à hiperplasia de próstata, né? Já que o câncer de próstata, ele vai dar esses sintomas numa fase muito adiantada, né? Na verdade, o fato da hiperplasia de próstata ser tão frequente, né? 60% dos homens. Aproximadamente 60%. Tem uma causa? Não tem uma causa. E também não tem um fator de... O que a gente mais relaciona é a questão hereditária mesmo, né? Mas não tem nada que o homem possa fazer para evitar que tenha a hiperplasia, digamos assim, né? É uma tendência de cada um de desenvolver mesmo, né? Mas o fato de ser tão frequente esses sintomas, acaba que ele traz esse paciente ao urologista, entende? A gente acaba fazendo diagnóstico de câncer de próstata nos pacientes que vieram por hiperplasia, né? É mais comum, na prática diária, tu fazer o diagnóstico em pacientes que têm sintomas pela hiperplasia do que aquele paciente assintomático total, porque esse se ele não vier uma notícia, não tiver uma campanha, não tiver a mulher que traz, ou ele por discernimento próprio vir, ele não vem fazer uma revisão, por exemplo, né? E o diagnóstico a gente acaba fazendo mais nesse outro grupo aí. E o tratamento para a hiperplasia? O tratamento para a hiperplasia, ele difere, temos várias formas. Inicialmente a gente trata com remédios, né? Medicamentoso e eventualmente cirúrgico. E é contínuo o medicamento? Não. O medicamento é contínuo. A gente até pode tentar parar depois de 2, 3 anos o uso e acompanha e ver se precisa voltar ou não, mas é uma doença crônica, né?
E aqueles pacientes que não são responsivos ou não tiveram uma boa resposta ao tratamento clínico, esses são cirúrgicos, aí sim. Mas é uma cirurgia diferente da cirurgia do câncer. Os pacientes confundem muito também, né? É uma cirurgia bem mais simples que a cirurgia do câncer. O que difere especificamente? Porque, na verdade, quem tem esse problema de ser operado, a gente faz uma ressecção, a gente faz uma remoção do excesso de próstata que está obstruindo e não de toda ela como um todo. A próstata, ela fica numa região muito nobre do homem, né? Os nervos que fazem a ereção do pênis passam contornando a próstata e o músculo que segura a urina, o esfíncter, ele fica rente à próstata. Então, é muito mutilante tu retirar a próstata de alguém, né? A gente só tira realmente em casos de cânceres, né? Já que temos o risco de ter problemas tanto com ereção quanto incontinência. Embora, hoje em dia, as técnicas cirúrgicas já estão bem mais apuradas, né? A laparoscopia, mesmo a cirurgia robótica, que a gente consegue fazer preservação boa desses feixes nervosos e tudo mais. Mas mesmo assim, a doença benigna, o tratamento é diferente. Geralmente é uma ressecção endoscópica. Uma cirurgia por dentro da uretra, né, por dentro do canal, onde a gente remove apenas o excesso, né? Essa é uma delas, mas os homens também procuram muito urologista nessa faixa etária por disfunção erétil, né? Isso é uma coisa que incomoda muito. E isso sim, eles vão imediatamente procurar, né? Isso é uma questão, né, até por Esse machismo. É o primeiro... Isso aí é quase que uma prioridade para eles, né? Então, vem muito paciente também por disfunção erétil, né? Na verdade, todo homem que vai ao consultório do urologista, pelo menos deveria ser assim, na minha prática você tem que investigar todas as doenças que pode acometer o homem, não apenas tratar o que ele está pedindo lá, né? Então, nesse paciente, vai acabar fazendo o exame do PSA, que é o exame do screening de próstata, e também o exame do toque. Aí também já entrando numa outra pauta, mas há um erro comum, o paciente achar que, não, mas eu já venho fazendo todo ano o exame do sangue, né? Às vezes o clínico, o médico do posto já pede junto, às vezes o próprio paciente olha nas referências e acha que está normal, né? E isso é um grande erro. Primeiro porque a própria interpretação do exame do PSA ela é muito complexa. A própria Sociedade de Urologia já tentou e vem tentando para que os laboratórios retirem aquele valor de referência, porque a interpretação do exame é complexa, né? Na verdade, ele é mais vale o acompanhamento anual, a gente saber quanto ele evoluiu de um ano para o outro, do que o valor absoluto. Tanto é verdade que existem pacientes com tumor de próstata com exames pela referência normais. Então, isso é um problema. E também precisamos associar o exame do toque. Um pouco pela explicação que eu já falei. O exame de sangue não elimina de jeito nenhum o exame de toque. Não o exame elimina. de toque é Ele é prescindível. fundamental. Por exemplo, pelo menos 15% dos pacientes vão ter tumores de próstata com exame de PSA totalmente normal, onde o diagnóstico é feito puramente pelo toque. Tu vai perder esses pacientes se tu abrir mão do toque, por exemplo, né? Então, assim, tanto a interpretação do exame do PSA não é tão simples a ponto do paciente olhar e, às vezes, até um colega clínico, um colega que não tem uma vivência tanto assim, pode passar, assim, desapercebido, como também, às vezes, como não é do dia a dia dele, acaba olhando mais a referência e isso pode ser um erro. E o exame do toque também fundamental, como eu estava te falando, porque pode haver e tem, né, pelo menos 15% dos casos onde o exame do sangue do PSA é normal. O diagnóstico vai ser apenas pelo exame do toque. E aí a gente entra numa questão do preconceito do homem de fazer esse tipo de exame. Aí sim, o preconceito do homem, acho que o tabu do homem é mais em relação à doença de próstata, em relação ao exame do toque, né? Isso sim. Mas graças ao Novembro Azul, por exemplo, como já comentei no bloco anterior, isso vem diminuindo, né? Vem diminuindo, mas ainda há uma resistência. Tanto é que às vezes tem pacientes que vão fazer, eu vim fazer a revisão de próstata e tudo mais assim, mas se negam a fazer o exame do toque. Não, mas eu só quero do sangue, não, mas esse do toque não quero fazer. Bom, tudo bem, né? Tu informa o paciente do risco que ele está correndo, né? E, enfim, né, ele praticamente tem que assinar um consentimento que ele está assumindo um risco ali, né? Mas é comum isso também acontecer, se negarem a fazer o exame do toque. Bom, vamos falar de tratamento agora do câncer de próstata. O que a gente tem aí de novidades, o que tem em andamento, doutor Villarreal? Então, é importante tocar nesse tópico porque hoje existe um entendimento crescente de que câncer de próstata não é igual para todas as pessoas. A gente consegue dividir, pelo menos de uma maneira um pouco mais simplificada, em 3 grandes categorias, que a gente chama de baixo risco, médio risco e alto risco. E as decisões de tratamento elas são baseadas muito nessas subclassificações. E hoje é importante reconhecer que tem uma parcela significativa de pacientes que podem receber um diagnóstico pela biópsia de que eles têm câncer de próstata, têm um adenocarcinoma de próstata, e apesar disso, o oncologista e o urologista recomendarem que ele não faça nenhum tratamento,
que ele faça o que nós chamamos hoje de vigilância ativa, que, como o próprio nome diz, significa não apenas não tratar e dizer que o paciente pode ir embora e não voltar mais, mas ele tem que periodicamente fazer consultas e exames de acompanhamento para que a gente possa decidir se podemos seguir sem tratar o paciente ou se precisamos em algum momento modificar essa decisão e decidimos por estabelecer um tratamento. Os tratamentos principais são a cirurgia, como o Dr. Leandro já comentou, a retirada total da próstata via cirúrgica, ou o tratamento de radioterapia, que pode ou não ser associado também a um bloqueio hormonal com o uso de remédio, geralmente na forma de injeções intramusculares. Então é importante ressaltar isso porque às vezes soa estranho para o público leigo eles voltarem do consultório médico dizendo assim, meu médico disse que eu tenho câncer, mas que eu não preciso fazer nada. Parece muito esquisito isso, né? Mas é que houve uma controvérsia, existe ainda uma controvérsia muito grande sobre a validade de se fazer rastreamento do câncer de próstata. E a gente sabe que, por exemplo, o INCA, que é o órgão federal que regulamenta as normas de rastreamento, não recomenda rastreamento de câncer de próstata. E por que tem essa discrepância? Que os urologistas falam que tem que fazer, os oncologistas falam que tem que fazer e o Ministério da Saúde diz que não tem que fazer. Por que essa diferença? Isso acontece porque antigamente se fazia rastreamento em todo o mundo e todos os pacientes que tinham diagnóstico de câncer eram tratados. Todos, sem se distinguir de diferentes tipos. E a gente sabe que tem alguns cânceres de próstata que eles têm uma evolução que não é agressiva, uma evolução que a gente chama de indolente e que provavelmente ele nunca vai incomodar o paciente mesmo não sendo tratado. Hoje nós estamos sendo cada vez mais capazes de reconhecer e diferenciar qual câncer é agressivo e deve ser tratado e qual câncer é indolente e pode ser só acompanhado no primeiro momento. E fazendo isso, a gente evita supertratar quem não precisa. E essa era a controvérsia do rastreamento, era a gente tratar todo mundo indiscriminadamente. Mas hoje, exatamente, hoje, tanto na área da oncologia como da urologia, esse reconhecimento já existe. Os Estados Unidos, que tem uma estatística mais apurada, já mostra que hoje quase 50% dos pacientes com câncer de próstata mais inicial não são tratados, são acompanhados nesse sistema que a gente chama de vigilância ativa. E esse conhecimento médico permite, sim, a gente recomendar com segurança que o rastreamento deve ser feito, desde que a gente saiba quem tratar e quem não tratar. Bom, no caso do paciente que precisa de tratamento, esse tratamento ele é longo, ele é demorado ou varia de paciente para paciente? Varia de paciente para paciente dependendo da situação que ele tem, se a doença está localizada ou se ela já está mais avançada, envolvendo outros órgãos, e dependendo da modalidade de tratamento. Hoje a gente reconhece que existem essas duas opções de tratamento, a cirurgia e a radioterapia. A cirurgia é um tratamento mais rápido, né? Se define um dia, o paciente é tratado cirurgicamente naquele dia e está resolvido, só faz o acompanhamento pós-operatório. A radioterapia é um tratamento mais longo, que geralmente envolve o paciente por quase cerca de 60 dias, onde o paciente tem que fazer sessões diárias de tratamento e, como eu comentei, às vezes também associar isso a algumas injeções que são feitas em caráter mensal ou a cada 2 ou 3 meses para ajudar nesse efeito. Então, depende da modalidade que você seleciona. Bom, o senhor disse que Passo Fundo recebe, no Instituto do Câncer do Hospital São Vicente, recebe 5 pacientes por semana de toda a região, não é? Com câncer de próstata. Qual é o índice de mortalidade desses pacientes? Tem um dado que a gente possa dar? Um dado objetivo daqui da nossa região a gente não tem, porque as estimativas de mortalidade elas são um pouco falhas. Muitas vezes o paciente, quando vai a óbito por câncer, isso não é adequadamente registrado. A gente tem na estimativa do INCA para o cenário do Brasil, desses 60 mil casos que acontecem no ano de 2017, mais ou menos 15 a 20 mil pessoas estão morrendo por câncer de próstata nesse ano. Então, esse é o balanço. A gente sabe, por exemplo, que hoje o câncer de próstata no homem é o câncer que mais mata. Ele não é o câncer mais comum é o câncer de pele, mas ele é o câncer que mais mata o homem. Então, é uma doença de alta relevância. Pois é de alta relevância, é o que mais mata, porém também é o que é de mais fácil tratamento, pelo que o senhor coloca. É uma doença altamente curável, se for adequadamente rastreada e conduzida, né? E aí mata porque os homens têm aquele preconceito de fazer o exame de toque, não procuram seu médico, por essas razões seria. Claro que existem casos que por mais que você faça rastreamento, isso pode escapar, a pessoa tem uma predisposição a ter uma doença muito mais agressiva, que o diagnóstico já é numa fase mais avançada, mas certamente em termos de probabilidade, nós temos muito mais possibilidade de fazer um diagnóstico precoce, com chances mais altas de cura, se eu optar por fazer o rastreamento ativamente nessa população. Bom, a Marilene não falou nesse bloco, mas eu vou deixar um espacinho, Marilene, para a gente conversar no último bloco do programa. A gente vai fazer um intervalinho e já retorna.
O assunto do programa dessa semana é o Novembro Azul, a saúde do homem, e com a gente no programa dessa semana estão o médico urologista do Hospital São Vicente, Leandro Cruel Nascimento, o oncologista do Instituto do Câncer, também do Hospital São Vicente, Rodrigo Villarroel, e a enfermeira e professora do mestrado de envelhecimento humano aqui da Universidade de Passo Fundo, Marilene Rodrigues Portela. Você ficou sem falar no bloco anterior, não é, Marilene? Mas agora você vai ter um tempinho a mais para isso. Bom, retomando aquela pesquisa que você coordena sobre saúde de homens e mulheres aí acima dos 60 anos, pessoas mais idosas. Você diria, e você tem esse dado, eu não sei se tem, vou te perguntar agora, o homem, ele enfrenta a doença da mesma forma que a mulher, ou a mulher, ela enfrenta de um jeito mais otimista, mais positivo? Você consegue identificar isso na tua pesquisa? O que a gente pode falar em cima dessas pesquisas que a gente já desenvolveu? O enfrentamento, especificamente, a gente não estudou essa questão sob o ponto de vista do desenvolvimento psicológico, né? Mas o que a gente percebe em relação ao acesso ao serviço? É em busca de cuidado e se ele necessita de cuidado, se ele tem ou não. Então, tem um ponto interessante é que entre as mulheres, a grande maioria, elas são viúvas. E os homens idosos, a grande maioria, eles são casados, né? Eles vivem acompanhados. Quando a gente faz o tratamento estatístico, né, nós encontramos um dado muito interessante. O fato de ele viver acompanhado ou ser casado é um fator positivo para o envelhecimento saudável, para uma velhice bem-sucedida. Porque viver sozinho é um fator de risco para o bem-estar psicológico e para doenças como a depressão. Então, aquele idoso que ele tem um grupo... Ele é muito mais dependente do seu grupo familiar, então. É que o homem, sim. Tanto que o homem, ele não vive só por muito tempo. O homem não é comum você encontrar muitos homens viúvos e nem solteiro. À medida que ele fica viúvo, logo em seguida ele procura uma companheira. Porque, estatisticamente, nós temos observado isso no estudo, é a realidade brasileira e a realidade da América Latina e a realidade de outros contextos internacionais. Tem alguma explicação antropológica para isso? Tem. Porque essa é um senso comum, né? De que é difícil o homem que fique sozinho. Porque o homem, ele de um certo modo, ele gosta muito e depende desse contato. E os contatos sociais significativos para o homem, eles são fundamentados na companhia da sua companheira ou viver acompanhado. Então, quando ele não constitui casamento, é porque ele está acompanhado no seu grupo familiar. Então, ter um grupo familiar estável gera um conforto e um bem-estar. Porque ele pode não constituir um novo relacionamento quando ele tem um grupo familiar, quando ele vive ou com os filhos ou com o neto, quando ele está no grupo familiar. Quando essa estrutura está bem montada quando ao a redor estrutura está bem montada. E é isso, porque entre as perguntas que a gente fazia, sempre tinha um assim, se você precisa de ajuda, você tem com quem cuidar? Tem alguém que lhe cuide? Sim. E a maioria dos homens respondeu o cônjuge, a companheira. E as mulheres, a maioria respondeu um familiar, ou filho. Não. Então, o que nós observamos muito entre os idosos? Nós temos um idoso cuidando de outro idoso. Então, é a mulher cuidando do seu marido idoso. Então, essa é uma característica muito comum. E isso talvez seja uma das coisas que ele tem uma melhor assistência, porque daí ele tem como se dirigir ao serviço de saúde. E o acesso ao serviço de saúde, a gente percebe entre os idosos, que eles vão até mais que 3 vezes por ano na consulta médica. Quanto mais avança na idade, até pelos problemas que vêm, eles procuram mais o serviço médico. E também, pelo fato de, uma outra coisa que chama muita atenção,
é que as pessoas idosas utilizam muitos medicamentos. A gente diz que o idoso, ele utiliza a polifarmácia, que são 5 ou mais medicamentos, né, que a gente encontra comumente. Existe alguma mudança de comportamento no homem que vive no meio rural e o homem urbano? O que nós observamos, em primeiro lugar, é que no meio rural existem mais homens do que mulheres, né? Quando comparado ao meio urbano. O meio rural, o que é mais difícil para o homem é o acesso ao serviço de saúde. Mesmo na atenção básica, porque a base, o locus da unidade básica de saúde, ela é no espaço urbano. Então, isso acaba sendo mais complicado para o homem e dificultando mais. O que a gente percebe para o homem rural é que quando ele busca o serviço, ele já está com as comorbidades, já está com várias doenças associadas. E uma coisa que chama atenção entre os idosos rurais, né, é que assim, o primeiro problema de saúde que ele tem é a hipertensão e o segundo problema de saúde são as doenças osteoarticulares. As artrites e as artroses, elas comprometem mais, então, a saúde do homem rural, quando comparada no urbano, que são as cardiovasculares. Bom, eu queria aproveitar o gancho aqui da Marlene para perguntar o seguinte para os dois médicos agora. O homem não vive sozinho, não é? Isso já é uma questão cultural, me parece. E as doenças, elas estão muito... A preocupação com as doenças, ela vem muito em função da impotência sexual do homem. O câncer de próstata, quando o homem precisa retirar a próstata, ele pode ficar impotente, doutor Leandro? Isso é talvez a maior preocupação do paciente que vai ser submetido a um tratamento do câncer de próstata, né? É o questionamento deles a respeito disso. E a resposta é sim. Obviamente que pode haver impotência sexual após o tratamento, independente de qual for o tratamento do câncer, né? Porém, isso existe uma variável grande. Como eu falei, os nervos que vão para a ereção do pênis, eles contornam a próstata, eles passam abraçados na próstata, né? Para que nós consigamos fazer uma remoção da próstata cirurgicamente, né? Poupando esses nervos, que a gente consiga, né, visualizá-los dentro do possível e tentar poupar os nervos, a gente consegue fazer esse tipo de cirurgia numa doença inicial, numa doença localizada de caráter inicial. Quando a doença ela já está num risco intermediário, né, pelo menos, a cirurgia da poupação de nervos, ela já, muitas vezes, ela é incompatível, né? Porque tu pode o risco aumentar de deixar doença ali, né? Já que o câncer, a partir do momento que ele vai se desenvolvendo na próstata, a tendência é que ele vai indo para a região extraprostática, né? Os feixes são, talvez, o primeiro local de comprometimento do tumor. Então, a preservação dos nervos, que a gente consiga proporcionar uma potência sexual após o tratamento do câncer, ela é e se dá para aqueles pacientes onde o diagnóstico é precoce numa doença já de baixo risco, né? A partir disso, ele já começa a ter esse tipo de prejuízo também, em cima do tratamento. Seja a radioterapia, também vai proporcionar isso aí, e na doença mais avançada, que é com bloqueios de hormônio, aí é total, né? Porque aí ocorre uma castração química, né? Uma castração total dos hormônios da testosterona, e aí ele vai perder toda a libido, a ereção e tudo mais, né? E não tem retorno? Não, dependendo, de novo, dando valor àqueles pacientes que fazem diagnóstico precoce. Sim, mesmo assim, numa cirurgia de risco baixo a intermediário, onde a cirurgia pode, digamos que fique com algum grau de deficiência da ereção, a gente consegue contornar essa ereção ou com medicamentos orais, né? Se não for possível, nós temos outra opção, que são medicamentos injetáveis, né, no próprio pênis, são bem mais potentes. Em última instância, em último caso, né, onde nada disso funciona, nós temos a opção de próteses cirúrgicas, próteses penianas, que os pacientes têm uma excelente, digamos assim, satisfação, né? Ela faz muito bem o seu papel, né? E aí essas próteses, aí já entra no outro contexto, e aí, assim como o carro, né, nós temos desde
desde o mais barato até o mais Sim, sofisticado, vários modelos, mas assim, existe a opção, mas esse é o último recurso. De uma forma geral, a gente consegue contornar o problema. Não tem reversão, mas consegue contornar o problema depois. Agora, é uma doença muito avançada, aí nem a prótese, né? Nem Onde a tem que fazer prótese. um bloqueio de hormônio, aí o paciente não vai ter nem o desejo da vontade sexual, né? Aí já é uma situação bem mais complexa. Dando ênfase, novamente, né, que o diagnóstico precoce é onde a gente consegue proporcionar a cura com uma chance muito maior e também manter, né, por exemplo, a ereção mesmo após um tratamento cirúrgico, por exemplo. Na questão da reposição hormonal, normalmente as mulheres acima, quando entram na menopausa, elas também passam por um processo de reposição hormonal. Os homens precisam fazer reposição hormonal em algum período da sua vida? Veja bem, as mulheres, a menopausa das mulheres é uma situação que ocorre com todas, né? Todas as mulheres, lá por 50 e poucos anos, vai entrar na menopausa com deficiência hormonal. O homem não. O homem que tem a deficiência hormonal, né, é o homem que tem algum problema, né? Teve o problema da deficiência hormonal, que isso acomete em torno de 20% dos homens. Não é usual que todos os homens vão entrar como se fosse na andropausa, que é um termo errôneo até, né? Justamente porque não acontece com todos, né? Mas 20% desses homens, sim, eles vão ter deficiência hormonal e esses vão se beneficiar e muito da reposição hormonal, né? Em questão de sintomas, de bem-estar, não é a deficiência hormonal no homem não é puramente a ereção, né? O bem-estar geral, a força física, muscular, até sintomas como depressão, tudo acarreta, né? São sintomas da deficiência. E a gente pode repor hormônios, sim, para esses homens que existem a deficiência, né? E também já comentando aqui que esses hormônios, o homem que faz a reposição hormonal não tem uma chance maior em fazer o câncer de próstata. Isso também já foi um grande mito que já não existe mais. Claro que a gente só repõe hormônios naqueles homens onde não existe evidência de doença ou estão curados, né? Mas os mesmos homens que fazem a reposição hormonal, não existe risco aumentado de desenvolver um câncer de próstata, por exemplo. Bom, doutor Villarroel, está encerrando o programa, acho que é bem bom que a gente dê um recado aí final para os homens, principalmente, depois de tudo que a gente ouviu aqui. Que a prevenção, que fazendo seus exames regularmente é o melhor remédio para uma vida longa. Sem dúvida. Que fique bem claro, assim, que independente de recomendações oficiais governamentais, os médicos que lidam diretamente com essa doença extremamente frequente e importante que é o câncer de próstata, que são os urologistas, os oncologistas, recomendam claramente que o rastreamento deve ser feito em todos os homens a partir dos 50 anos de idade e naqueles pacientes que têm raça negra ou histórico familiar um pouco mais cedo a partir dos 45 anos de idade. O diagnóstico precoce é fundamental até para minimizar potenciais riscos, como foram colocados agora, de impotência gerada pelo tratamento. Esse risco é menor se a doença está mais localizada. E para a doença estar mais localizada, volta a esse mesmo ponto, é importante o diagnóstico precoce. Tá certo, então. Gostaria de agradecer a presença de vocês no programa dessa semana. O Estúdio 4 fica por aqui, convidando você a nos acompanhar agora também pelo canal do YouTube na UPF TV. Acessa e confere os programas que você quer rever ou não conseguiu assistir. Até a próxima semana.